Vocês haverão de se lembrar que eu sempre falo aqui no canal sobre os outros crimes da família Bolsonaro, que até agora não vem tendo o tratamento que deveriam ter. Seja por uma estratégia da Polícia Federal, do Ministério Público, seja porque o pessoal tá afim de passar um pano. Não sei. Confesso que nessa altura do campeonato, eu não duvido mais nada. Ainda que eu acredite, sim, no trabalho da Polícia Federal, porque a condução do Andrei Rodrigues é uma condução muito séria, e ainda que eu acredite, com muito custo, sou obrigado a dizer, no Ministério Público Federal. Pois bem, a Polícia Federal resolveu indiciar o Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e mais uma trupe de vagabundos, ladrões, tudo aquilo que a gente está acostumado com essa turma, no caso da BIM Paralela. Sempre se lembrem, o caso da BIM Paralela era aquele negócio que o Bibiano, aquele que foi morrido, o Bibiano denunciava, mas ele não sobreviveu para saber que fim que ia dar. Dá uma olhada aqui nessa apuração que fez a Juliana Dalpiva lá no ICL, a notícia é exclusiva deles, tá? E presta atenção, na volta a gente vai dizer as consequências disso. Ainda está sob sigilo, mas eu consegui confirmar essas informações com fontes próximas ao caso. E não só, essa história vai render aqui, cada pouco a gente vai explicando para vocês, mas são cerca de 30 nomes os indiciados. Essa organização criminosa fez apurações no caso do Jair Renan, quando o Jair Renan ganhou um carro. Também fez vigilância e alguma coisa no caso do Flávio Bolsonaro, do esquema de lavagem de dinheiro que ele tinha dentro do gabinete. A BIM, ela foi aparelhada e usada como uma agência de espionagem do grupo político do Bolsonaro e da família do Bolsonaro. Então... E segundo o que eu apurei aqui com as fontes da Polícia Federal, o Carlos idealiza ali dentro da época que ele estava no governo, que o Ramagem está no governo, e depois o Ramagem implementa a ideia da organização criminosa, fazer espionagem a partir da agência para, enfim, tudo que o Bolsonaro estiver interessado em fazer. E aí vem, né, do próprio Bibiano essa expressão, né? Tinha uma ABIN paralela, que era uma ideia do Carlos. O Bibiano era alguém que denunciava isso. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. É importante ter em mente o seguinte, esses crimes paralelos, eles vão se conectando entre uma coisa e outra, entre o próprio golpe, no fundo, era um emaranhado de coisas, era uma teia que todos os crimes cometidos pela família, porque é uma família de criminosos, é inacreditável. Eu sempre digo aqui, você conhece alguém que, exceto eles naturalmente, né, que tenha todos os integrantes da família envolvidos em crime? Jesus, é um troço surreal, surreal. Todos eles são bandidos. O Bibiano que o diga. Bom, às vezes, eu até trago sempre essa figura alusiva, mas que infelizmente é verdadeira, às vezes, determinada pessoa, especialmente se for famosa e tal, a polícia, as autoridades, isso acontece muito nos Estados Unidos, os caras cometem tantos crimes que a polícia, que a acusação, eles resolvem não acusar de tudo. Porque ficaria difícil você mostrar pro povo que aquela pessoa comete tantos crimes. Ele fala, puta, não adianta, as pessoas não vão acreditar que ele fez tudo isso. É real, mas não adianta nem dizer, porque as pessoas vão dizer que era uma ação. Isso acontece com a família Bolsonaro. Porque quanto mais crimes você mostra que eles cometeram, porque cometeram, mais a gadaiada fala, tá vendo, é um monte de armação. Porque, claro, naquela cabecinha impermeável deles, não entra nada. Bolsonaro é santo, todos os filhos dele são santos, é inacreditável. Mas no fundo, é como eu disse ali sobre final de semana, eu fiquei sabendo, né, quem assiste meus vídeos sabe disso, que eu fiquei sabendo ali de algumas tretas de bolsonaristas de família e tal. E, gente, uma coisa eu aprendi quando você vai discutir com essa gente. Não adianta você vir com argumento assim, ó. Ah, porque, porra, com o Lula, o pobre tá comendo, o cara tem como conseguir uma casa na Minha Casa Minha Vida. Gente, essas pessoas odeiam os pobres. E boa parte delas são pobres, portanto elas se odeiam. Então eles sofrem uma lavagem cerebral tamanha que eles não têm nenhum reconhecimento de classe, eles não têm essa consciência. Não é? E por isso eles apoiam essa família de criminosos de uma maneira tão virulenta, tão virulenta. Volto a falar sobre o cara que
queria me agredir praticamente no final de semana, porque ele me ofendeu tanto que se bobeasse ali. Se eu fosse um cara esquentado, eu tinha enchido ele de bordoada. Evidentemente eu não vou fazer um troço desse, porque não sou esquentado e nunca fui. Mas o cara não tinha noção de quem eu era, você entende? Ele me conhece, sabe quem eu sou, sabe meu nome, mas não sabe mais nada da minha vida. Então o cara corria um risco, porque e se eu não fosse um cara bacana? Ele corre um risco. Mas essas pessoas estão num nível de alucinação tamanha que o cara ignora qualquer loucura, qualquer perigo. Então tudo o que você disser para eles sobre a família Bolsonaro, sobre o Jair Bolsonaro, que para eles é um bezerro de ouro de verdade, os caras idolatram aquilo como, meu Deus, eu nunca vi um troço tão parecido. A gente ouvia falar na história do Jim Jones e tal, mas gente, aqui em loco, no Brasil, a gente nunca viu. E agora a polícia está colocando aos pouquinhos mais esse indiciamento, mais essa pedrinha, mais esse tijolo no túmulo dos Bolsonaro, que eu espero que realmente seja um túmulo, não no sentido real, no sentido figurado, um túmulo na carreira de criminosos deles. A Polícia Federal coloca mais um tijolo aqui, finalmente o Carluxo começa a ser indiciado, porque os crimes dele também não são poucos, e o que eu disse nos vídeos de ontem, por exemplo, é isso. Ficou divulgado, né? O governo italiano divulgou que os 3 filhos do Bolsonaro, exceto aquele otário lá de Santa Catarina, têm cidadania italiana, ou seja, para fugir. É um passo. E eles todos conseguiram essa cidadania italiana, aliás, em tempo recorde, depois do evento de 8 de janeiro, lá de 2023. Era óbvio que é com o intento de fugir. Óbvio. Então a polícia tem que começar a indiciar. Indiciar Carluxo, indiciar Eduardo Bolsonaro, indiciar Flávio, para que eles comecem a ser vigiados de perto, porque eles vão fugir. Não achem, as nossas autoridades, que eles vão ficar aqui esperando a bomba. Não vão. E por último, eu arremato dizendo o seguinte, gente, que as autoridades não cometam o equívoco de achar que uma anistia, que é essa que eles tanto pregam, vai, porque o Flávio Bolsonaro disse aí no final de semana que a anistia é saída honrosa para todo mundo. Todo mundo quem, cara pálida? Todo mundo de vocês. Nós não admitimos anistia. Especialmente porque se eles estiverem anistiados, se eles não estiverem na cadeia, eles voltarão. E se voltarem, eles terminam o serviço que eles não conseguiram concluir daquela vez. E digo mais, se entrar um cara da extrema direita que os anistie, vai acontecer a mesma coisa. Portanto, o povo que fique de olho. E qualquer um dos terceira via, que a própria imprensa tanto adora, porque eles passam pano, não, o Tarcísio não é louco. Eles falavam a mesma coisa do Bolsonaro. Prestem atenção. Porque se essa gente voltar, vai ser o fim de tudo. Não é exagero. Eu e a minha equipe, a gente foi um tempão rastreando as coisas da economia do lar para encontrar onde é que estão os ralos do dinheiro que podem fazer você economizar 200, 300 reais por mês, só trocando produto, só fazendo coisas que podem ser produzidas em casa e que você não precisa comprar no supermercado. Aí a gente fez um e-book que custa só R$18,30. Dá uma lidinha no que eu coloquei lá na descrição desse vídeo e você vai ver que tem algumas boas opções que valem muito a pena para você aprender a economizar dinheiro, sair das dívidas e quem sabe até fazer uma renda extra.